Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor, um tomador de decisão melhor a cada dia. E hoje nós estamos aqui caminhando para o fim do ano, né? Então nós estamos aqui com uma agenda muito especial de convidados aí para não deixar você sofrer de saudades durante o período de férias, mas também para que você fique com aquele gostinho de quero mais até a temporada do ano que vem. E hoje, para cumprir essa missão, nós importamos aqui o nosso convidado. Hoje nós vamos falar com o André Thiolier, que é sócio do Foley lá em Palo Alto, para falar um pouquinho sobre VC, sobre Venture Capital, sobre como pensar as negociações de investimento nesse ambiente, fazer as pontes entre Brasil e Vale do Silício, o que tem de diferente, o que tem de inovador lá, o que a gente pode importar para cá e como traçar essas boas práticas. André, um prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro de hoje. Felipe, muito obrigado pelo convite. Agradeço mesmo o espaço para poder falar sobre esse tema que toma conta da minha vida já há mais ou menos uns 20 anos. Acompanho você, o seu canal e parabéns pelo trabalho. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversar com você. Não, um grande prazer tê-lo aqui. Eu estava contando aqui logo antes de começarmos, né? Como eu recebi seu contato, foi uma recomendação do grande João Buzin, que já esteve aqui conosco também, de alguém para falar sobre esse tema que para a gente é super valioso, é um tema que muito me interessa e geralmente a gente consegue trazer boas discussões aqui para o programa, é justamente esse investimento, o mundo de M&A como um todo, mas especialmente o investimento em empresas mais jovens, até pela própria estrutura mais jovem, ela tem sempre atualizações, sempre novidades para a gente discutir aqui. E aí eu queria começar desse ponto. A gente viu o mundo, o mundo de juros é cíclico desde que a gente o conhece, né? Mas o fato é que poucas vezes os ciclos foram tão marcados e tão rápidos como o que a gente viu em pandemia e pós-pandemia, né? Porque a gente teve um grande choque proposital, um choque de liquidez, jogou uma baita grana no mercado, e depois um choque para enxugar esse dinheiro. E esses choques se intensificaram por quê? O choque do dinheiro indo foi para empresas de tecnologia até por causa daquele mundo pandêmico em que as pessoas precisavam mais do online. E quando veio o dreno, veio justamente no movimento de, olha, agora eu quero um mundo mais real. Então, claro, você vai enxugando também esse apetite pelo online. Esses ciclos mudaram a forma de fazer negócios dos VCs? Na verdade, os VCs estão bem acostumados a fazer isso, né? A grande questão é qual é o tamanho da curva desse ciclo que você está vendo naquele momento. Então, você fala dreno, na verdade, nada foi drenado ainda, né? O dinheiro ainda está lá parado com aquele investimento que foi feito. E o que existe nesse ciclo agora é uma dificuldade muito grande e precisa ter algumas destravas acontecendo aí para que os VCs possam pegar o dinheiro de volta daquele capital que eles investiram. Você falou muito bem, em 2021 todo mundo investiu com valuations bem infladas, porque existia uma necessidade de capital para essas companhias que estavam se desenvolvendo. E agora a gente fala que a gente está nos últimos 2 anos meio, a gente chama de slug years, são os anos que você fica todo mundo na linha de lateral do campo, vendo o que está acontecendo para poder tentar tirar o investimento. Então, do ponto de vista de aporte de capital, que a gente vem vendo no Vale do Silício, é uma cautela muito grande dos investidores ainda, por conta dessa dinâmica do que existe na macroeconomia americana, e a espera, a gente pode falar um pouquinho mais, aprofundar se você quiser sobre isso, a espera dessa destrava de algumas coisas que precisam destravar para que eles se sintam novamente à vontade e confortáveis e confiantes que eles podem colocar o dinheiro para trabalhar. Para você ter uma ideia, existem por volta de mais ou menos 2 trilhões de dólares
em que a gente chama de dry powder, ou seja, fundos que lá em 2021 armaram a estrutura para poder levantar capital, que ainda não foram colocados para trabalhar. E aí é esse o momento que a gente está agora, depois de vamos chamar de uma ressaca, vamos dizer assim, do período que você falou exatamente desse investimento muito forte em companhias de tecnologia. E o que você comentou que estão esperando coisas acontecerem? O que se espera destravar? Existem fatos no radar para serem acompanhados? Nos Estados Unidos, a primeira coisa, obviamente, era a eleição americana, né? Então, nunca, independentemente de posições políticas, eram propostas completamente diferentes. Normalmente, você tem um governo republicano, tradicionalmente, um governo que destrava questões de regulamentação, regulatórias para fazer a companhia andar, e no democrata, um governo normalmente mais assistencial e mais regulado, vamos dizer assim. Esse plano já passamos, né? Existiu uma eleição, agora é esperar um pouco de tempo para ver o que esse governo atual vai fazer. Então, uma das coisas que muitos GPs americanos falam, e até os próprios LPs, que estão esperando destravar um dinheiro lá inicial que eles colocaram lá atrás para poder colocar o dinheiro novo, é ver o que essa administração vai fazer do ponto de vista de regulação, né, se vai efetivamente destravar, e como ela vai permitir companhias, tanto para fazer fusões e aquisições, quanto para desenvolvimento de novas tecnologias, AI sendo uma delas, óbvio, que é o tópico da vez, para que esse capital seja novamente colocado para trabalhar. E aí você tem quando um dos grandes pontos, no próprio a forma determina muito do conteúdo no VC. Porque se você tem um fundo travado em 5 anos, 7 anos, isso vai inevitavelmente determinar sua tese, isso vai inevitavelmente determinar suas possibilidades de saída. Esse momento, digamos, de maior espera gerou muitas chamadas, por exemplo, para alongamento desses prazos. Ou isso era algo mais ou menos previsto e simplesmente girou dentro da indústria, as próprias alocações tiveram secundário e a vida seguiu do jeito que estava programado? Essa é uma excelente pergunta. Aconteceram as duas coisas, na verdade. Você tem uma mistura de um pouco de atividade de M&A, mas não aquela atividade que a gente espera com um destravamento total de grandes companhias, mas sim, principalmente fundos e investidores que tinham entrado numa companhia lá atrás, num valuation bem menor, que agora estão sendo comprados para dar liquidez para os seus LPs ou a um desconto, mas como o valor da companhia também muito provavelmente subiu, nas que subiram, obviamente, ou ele compra ao preço marcado da companhia, vende ao preço marcado da companhia hoje, ou ele está vendendo a um desconto. Esse é o primeiro aspecto que durante o ano de 24 gerou muita atividade de M&A. O outro é exatamente do que você está falando, da extensão do fundo. E aí tem normalmente duas formas de fazer. Uma, que normalmente os GPs não gostam de fazer, que é ir pedir para os seus cotistas falando, olha, estica o meu período dentro do que a gente tem agora, do que eu posso fazer de desinvestimento, ou, se eu ainda estou dentro do meu período de investimento, de investimento para não colocar o capital agora para girar. A outra forma é que a gente chama de continuation fund, que nada mais ele pega o portfólio que ele tem naquele fundo, meio que faz um revamping ali daquele fundo, joga pode até ser na mesma casca, mas para trazer um capital novo, e ele chega para os novos investidores falando, olha, eu já tenho uma carteira e um portfólio, invista aqui também, e ele alonga um pouquinho a possibilidade dele ter que tirar e devolver esse dinheiro. Então, isso aconteceu, a gente viu muito acontecendo em 24, os famosos continuation funds. Eventualmente você dá uma limpada na base de cotistas. Tinha realmente quem queria aquele dinheiro dentro do prazo dos 7 anos, e tem quem não precisaria usar aquele dinheiro, teria tolerância por mais tempo, então você abre outro fundo e joga os cotistas que têm interesse em continuar ali, você consegue descontaminar um pouco essa base e não ter que levar todo mundo junto, né? Sim. E para o empreendedor, a questão muito interessante, você vê muito founder reclamando, é que como as ações dos investidores normalmente são livres para serem vendidas no mercado secundário, o empreendedor fala, mas espera aí, o meu investidor está tendo... Eu estou fazendo o trabalho, essa que é a real. O meu investidor está tendo a liquidez nas costas do management team da companhia, de quem está lá fazendo o trabalho, e eu estou travado aqui. Então, quando começam a acontecer essas secundárias também, você tem empreendedores buscando, dentro de uma possível nova chamada de capital, dinheiro para entrar na companhia, porque ele também quer tirar uma secundária desse capital novo que está entrando, quando ele vê que só os investidores dele estão tendo secundárias
nas costas dele, vamos dizer assim. E aí você entra num ponto também interessantíssimo, que é a vida do empreendedor, né? Porque a gente, nas discussões, na planilha de Excel, o empreendedor vive de salário, que geralmente é um salário não muito alto, porque se você coloca um salário muito alto para você no Excel, ninguém te compra. Então você cria uma amarração que, ao mesmo tempo, se você ficar só com aquele salário, provavelmente você não faria aquela mesma atividade em nenhuma outra companhia por aquele salário. Então é mentira que você trabalha por aquele salário. Sim. Você trabalha pelo equity. Sim. Só que o equity te deixa amarrado, né? E a gente tem conseguido dar essas vazões, conseguir liberar um pouco de secundário para o empreendedor nessas rodadas intermediárias, ou isso ainda é muito visto, muito mal visto pelo investidor? Na verdade, eu acho que depende muito do tempo da companhia. O investidor, óbvio, ele está investindo não só na solução e na tecnologia, mas ele está investindo principalmente no time que está tocando aquilo lá. Várias companhias você vê que a companhia tem uma solução incrível, mas o time que está fazendo a execução não é necessariamente o time que vai levar a companhia àquele estágio de crescimento que os investidores estão esperando. Então é óbvio que o investidor, em algum momento, ele entende né, as pessoas são pessoas, né? O empreendedor, ele tem as contas dele para pagar, ele tem a família dele, enfim. Então ele entende isso e dá as secundárias. Normalmente, você vê mais secundárias acontecendo quando é um levantamento de dinheiro precificado, então um Series A, um Series B, e não o que a gente chama de bridge round, que é como se fosse às vezes um mútuo conversível ou um instrumento similar nos Estados Unidos, que é o SAFE. Quando você tem rodadas precificadas, que a companhia subiu de valuation, aí sim, normalmente, nesse contexto, o founder vai pedir e falar, olha, deixa eu tirar um pouco de dinheiro agora, porque eu já estou amarrado nisso há muito tempo. Você simplesmente chegar para o investidor ou founder e falar, olha, não vai entrar mais dinheiro na máquina, eu só vou... Trocar de carro? Não é nem isso, né? Acho que o founder não vai nem entrar nessa seara, mas falar, olha, não entra dinheiro novo na máquina, eu vou vender um pouco mais a minha participação, e aí a questão é a qual preço, né? Porque quando você tem uma rodada, você tem um terceiro precificando a companhia e quanto vale a ação do founder. Nessa conversa sem isso, é muito mais difícil. E depende muito também, por incrível que pareça, do founder. Muitos clientes nossos que a gente faz deals com companhias da América Latina, eles já começam a falar, André, eu quero fazer a minha primeira rodada de equity e eu já quero tirar alguns milhões de secundária. E aí eu falo, quer mesmo? Ele quer. E aí alguns fundos aceitam e falam não, outros falam, vamos fazer o seguinte, não faz agora, daqui a 6 meses a gente vê como é que você está performando, ou 12 meses, e aí a gente vê se tira uma secundária. É uma questão de negociação, de já deixar previsto no contrato ou não essa potencial secundária. Uma diferença também em como desenha-se a governança. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, se você vai para a Bolsa, hoje em dia é quase impossível uma companhia digamos, de base tecnológica. Lógico, a Petrobras consegue se listar onde ela quiser, pelo jeito que ela quiser. Claro. Mas vou abrir uma empresa de base tecnológica no Brasil, vou para a Bolsa. É praticamente impossível ir sem estar listada no novo mercado. E no novo mercado você só tem uma série de ações, só tem ações ordinárias, e ações ordinárias no Brasil são sempre ordinárias. Não tem uma ordinária peronomútil, que você coloca Sim. um peso diferente de voto. A Gol tem o jeito dela lá, mas é muito particular, porque é aérea. No entanto, por exemplo, a gente tem ações especiais de companhias listadas. O caso emblemático nos Estados Unidos é o Facebook, né? Uhum. Então, que o Zuckerberg consegue deter um percentual de voto na companhia expressivo com 10% da companhia. Uhum. Na teoria, aqui no Brasil, isso não seria possível. Então, se você vende muito da sua participação, você não vai ter o controle da companhia. Uhum. Isso gera 2 problemas. Um imediato, que é a distorção do poder econômico, que aqui no Brasil a gente vê muito. Então, você dilui sua companhia na bolsa, a partir daí, o dinheiro não sai mais do seu bolso. Então, Sim. Você vai comprar um helicóptero, você vai comprar via sua PF ou pela companhia que você dividir. Claro. Então, isso continua acontecendo em todo lugar. Mas o próprio controle da companhia, se você dilui mais cedo aqui no Brasil, com essa restrição de as ações terem o mesmo peso,
inevitavelmente você perde controle da companhia muito rápido. Uhum. Isso tende a ser um problema para o fundo, que se o founder não tem voz, de um lado ele vai, porque eu posso ter voz e aí eu vou participar mais, mas tem uma dor natural de que você está comprando aquele cara para tocar a companhia. Sim, se ele tem uma participação pequena, isso também dói. Como equilibrar esses pontos do poder, do direito de voto e do poder econômico em rodadas que você... como negociar isso com esse secundário, né? Porque você já tem uma necessidade de caixa da companhia, que vai demandando recursos, vai fazendo novas emissões. Então, naturalmente, você já vai diluindo o founder. Se ele também precisa, normalmente, e é normal ter isso, de um pouquinho de secundário, isso dilui ainda mais rápido. Como alinhar essas pontas para levar a empresa até a maturidade com uma estrutura, uma shareholder structure, né? Saudável para a companhia? Então, nas companhias de capital fechado, você literalmente consegue fazer isso através de contratos. Então, no modelo de VC tradicional, o founder pode ter 2%, 1% da companhia e ele ainda consegue manter o direito de controle da companhia. Como é que ele faz isso? Ele literalmente, pelas ações ordinárias que ele tem, lembrando que o acionista, o investidor vai ter ações preferenciais com direito a voto, na grande maioria das vezes. Existem questões regulatórias que às vezes os fundos pedem para não ter direito a voto e só vetos. Mas, na grande maioria das vezes, com direito a voto. Mas você constrói de uma forma que os acionistas ordinaristas, os founders, vão ter X assentos no conselho de administração da companhia. E todas essas companhias, mesmo as que operam no Brasil, as estruturas que são usadas de governança são fora. Então, os Estados Unidos ou outros países regidos por leis de common law, que a gente chama que são as leis que vêm do Reino Unido. E dentro dessa estrutura, você consegue dar para este founder o controle do conselho da companhia, que é quem efetivamente vai ditar tudo, inclusive para ele não ser removido, inclusive para ele poder indicar quem ele quiser para manter o controle, enquanto ele continue prestando serviço para a companhia. Esse normalmente é o modelo mais utilizado. Então ele vai sendo diluído, teoricamente ele está perdendo só o poder econômico dele. O poder de governança você consegue manter. Claro, se você começa a chegar numa companhia num estágio muito maior, aí você começa, como o teu exemplo que você deu do Facebook, você começa a criar pesos nas ações para justamente não começar a ter uma briga de... Né, quando a companhia vai ficando grande, as pessoas vão ficando criativas na forma de tirar ou não tirar uma pessoa do controle da companhia. Então, existem outras formas de múltiplos de voto nas ações para deixar esse naquele com o conforto que ele está controlando. Então, na tua pergunta sobre a secundária, muitas vezes o founder não está preocupado de fazer uma secundária e perder o controle, porque ele mantém o direito de ter o controle do conselho do jeito que ele está. E qual é a preocupação do fundo? Que o founder tem o famoso skin in the game. Porque chegar uma hora que o founder tem muito pouca participação, pelo teu ponto muito bem colocado, que o que vale para ele é o equity, não o salário, se ele tem muito pouco equity, ele fala, eu virei um empregado da minha própria companhia, então eu vou fazer alguma outra coisa, eu tenho mais coisa, eu vou deixar isso aqui andar por uma outra pessoa e não vou ser eu. E a pessoa que acabou de investir fala, não, eu estou investindo em você, eu quero que você fique na companhia e toque esse business para mim, para eu poder ganhar os múltiplos que eu quero ganhar. Então, a secundária desse contexto, a preocupação é muito mais a questão econômica que o founder vai ter na companhia e quanto que ele está sendo diluído, do que uma questão necessariamente de governança numa companhia de capital fechado, obviamente. Estamos batendo esse papo com o André Thollier, sócio do Fowler, falando sobre VC, falando um pouco sobre também as pontes, né? O que tem de diferente, como funciona o processo de investimento, como se tentar estruturar esses processos de investimento em empresas jovens, mas também o que tem de inovação nesse mercado, quais passos a dar, o que o mercado está esperando e como ele está aquecido, quais são as restrições. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o André Thollier, sócio lá de Palo Alto do Foley, falando um pouquinho sobre VC, falando um pouquinho sobre investimento em empresas incipientes, quais são os pontos de negociação ali na hora de configurar os seus contratos de investimento em VC, quais são as pontes, aqui, os paralelos que a gente consegue fazer entre Brasil e Estados Unidos nesses investimentos. E eu queria voltar para esse segundo bloco justamente tocando num ponto que você tangenciou recentemente,
do formato de investimento. Aqui, especialmente quando a gente tem um investimento anjo, seed money, é comum que o investimento seja feito, por exemplo, via mútuo, até para não caracterizar responsabilidade compartilhada com a gestão, né? E a gente sabe dos canais de acesso, né? Por exemplo, para leis trabalhistas e assim por diante, que é um ponto de questão e dor para quem pensa em começar a fazer esse tipo de investimento. Como essa conversa lá no Vale do Silício, quais são os instrumentos que são usados, se isso fica diferente, se fica parecido, e por que das diferenças e das semelhanças? Claro, claro. Na verdade, nos Estados Unidos, a partir de 2013, foi criado um instrumento chamado Simple Agreement for Future Equity, que é o SAFE, conhecido como o SAFE. Ele, de novo, não advogo no Brasil há muitos anos, então deixo para os especialistas, mas ele não existe no ordenamento jurídico. Então, por isso que uma das razões que aqui no Brasil se usa, quando o investimento é direto aqui, se usa o mútuo, é justamente por isso, porque ele não existe. O Simple Agreement for Future Equity seria o equivalente a um AFAC. Então, basicamente tá aqui o dinheiro, e eu, como investidor, vou ter o direito de converter esse dinheiro que eu investi no teu próximo séries de ações preferenciais que você vai emitir no teu Equity Finance, ou se você vender antes de eu converter, de receber meu dinheiro de volta. Qual é a vantagem disso para o mútuo? Que o mútuo ele tem, para o investidor e para a companhia, na verdade, o mútuo ele tem juros e uma hora ele vence. Você notou, eu não falei que o SAFE vence, o SAFE fica em aberto, e ou se a companhia é vendida, o investidor tem direito do principal só sem juros, ou se a companhia faz um finance, esse SAFE converte nas ações preferenciais dessa companhia. Então ele é simplificado. No Brasil, até onde eu sei, inventaram um instrumento relativamente similar, advogados e contadores foram bem criativos para poder fazer isso, mas até onde eu sei não emplacou tanto. Então ou a companhia está usando o mútuo, ou ela faz o que a gente chama de uma mudança de governança para fora do Brasil para poder usar o SAFE como esse instrumento, que é literalmente, Felipe, você negocia basicamente 2 ou 3 pontos nesse documento. É muito straight, é muito direto o que você vai negociar. Por quê? Dando tiro no meu próprio pé aqui como advogado de venture. Ninguém quer gastar dinheiro de custo transacional para levantar um round pequeno para uma companhia. A ideia e nos Estados Unidos é bem assim, os investidores de early stage tá aqui o meu instrumento de investimento, que normalmente é o SAFE, tá aqui um eventual contrato em separado, uma acelera que eu quero ter tais e tais direitos, e acabou. E é isso. E aí as partes assinam e o dinheiro entra na companhia. Não existe uma grande parte de negociação. Então, a desvantagem para o investidor é exatamente essa que você está falando. Se o investimento normalmente está sendo feito aqui no Brasil. Por quê? Porque no mútuo ele é um credor. Então, se dá algum problema na companhia, ele fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso, não estou na cap table, não estou no contrato social da companhia. No SAFE, quando você faz isso lá fora, este mesmo risco trabalhista, risco de operacional, não existe. Então, por isso que esse instrumento do SAFE lá é usado, porque ele é mais simples, ele é mais fair perante a companhia, porque ele não tem juros e ele não tem prazo de vencimento, e o investidor não está exposto. Em 2021, que você falou no bloco anterior sobre o capital, qualquer investidor naquela época que estava tentando usar um mútuo conversível não fazia deal. Porque todo empreendedor, como o capital estava muito abundante e estava fácil de pegar, falava, não, eu não vou fazer isso. Me dá um instrumento bem mais simples e que eu não tenho juros e não tenho uma data para te pagar. Eu fico com menos pressão. Então essas são as grandes distinções entre os dois instrumentos usados aqui e usados lá fora. Uma dor que a gente tem aqui, inclusive, é manter uma companhia como SA é caro. E um dos motivos que a gente usa mútuo também, além da própria proteção, você poderia ter boa parte dessa proteção num instrumento de SA, porque você, sendo SA, você de fato delega que tem um conjunto de sócios que são executivos e um conjunto de não, então você não deveria ser responsável pela tomada de decisão equivocada dos executivos. Ok. Lá é caro também trazer para o cap table esses investidores? Não. O processo de abertura de companhia nos Estados Unidos, você abre uma companhia literalmente em 2 dias. Existem plataformas que você pode até usar, não precisa nem contratar um escritório de advocacia caso você não queira. Existem plataformas que você forma a companhia e literalmente, dependendo se você quiser pagar a taxa que o próprio Estado cobra de você, que eles chamam de expedite,
Para sair mais rápido, você faz em 24 horas. E a manutenção da companhia, se ela não é operacional, e essa é uma grande distinção, obviamente, ela é muito barata. Você tem que pagar um imposto para o governo do estado da onde você formou a companhia, e basicamente é isso. O custo dela é muito pequeno. Óbvio, se você começa a operar ela, aí você vai ter custos operacionais, você vai ter imposto sobre a receita que você está recebendo. Mas para formar a companhia e receber esse tipo de investimento é muito pouco, é muito rápido. Por isso que o que a gente muitas vezes aconselha aos empreendedores brasileiros, todo mundo fala, eu quero ir para minha estrutura lá fora, eu quero abrir a companhia lá fora. O que a gente normalmente aconselha é, olha, o gargalo de você receber um investimento de um investidor institucional que vai pedir uma estrutura para você, societária lá fora, não é a formação da companhia. Então comece o seu investimento bem early stage aqui no Brasil, porque ele é mais barato, por uma questão de custo transacional. E no momento em que você vai receber um dinheiro institucional um pouco maior, que aí sim você vai ser exigido dessa estrutura lá fora, aí sim é o momento de você mudar a estrutura. E esse não vai ser o gargalo de timing, porque o investidor vai fazer diligência na sua companhia, e nesse meio tempo a gente já abriu a companhia lá, já pegou a estrutura societária brasileira, em parceria com os escritórios aqui no Brasil, e já passou lá para fora, para os Estados Unidos. Mas nesse caso, dada essa simplificação, por que lá o pessoal usa a estrutura do SAFE e não coloca direto a participação no cap table da companhia? Excelente pergunta. Algumas razões. A primeira é, quando você coloca direto na companhia, você precificou a companhia. No SAFE, como você é uma expectativa de um direito futuro de receber ações preferenciais com base naquilo que você colocou de dinheiro, você não precificou aquela companhia. Então, você não está falando para o mercado quanto que aquela companhia vale no momento bem early stage. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que quando você precifica a companhia nos Estados Unidos, existe uma discussão trabalhista previdenciária relacionada ao Brasil, você precifica o preço da sua ação para efeitos dos seus stock options. Então, se eu entrei numa rodada bem early stage e lembrando que numa companhia early stage você não tem métrica financeira para falar quanto que aquela companhia necessariamente vale. Então, é literalmente uma disputa entre esse é o valor do cheque e esse é o valor que o empreendedor está disposto a dar da cap table dele por aquele cheque. Você não tem métrica financeira tradicional de EBITDA e etc. Então, para você precificar a companhia naquele momento early stage, se você joga esse preço muito alto porque o empreendedor não quer se diluir tanto, você de certa forma prejudicou as pessoas que vão receber stock options que você acabou de precificar e teoricamente você não pode emitir, teoricamente não, legalmente você não pode emitir options abaixo do fair market value da companhia. Então, esse instrumento deixa o investidor a ter uma expectativa sem precificar a companhia e receber ações preferenciais lá na frente, quando da conversão do SAFE. E nesse caso, por exemplo, os stock options a serem recebidos, o que vai guiando esse valor ao longo do tempo? Porque eu imagino que tem uma dinâmica com o time executivo que tem direito àquele stock option, mas para ele pode ser interessante estar vinculado com um preço de mercado, ele ter algum cheiro ali. Isso trouxe o ponto de que eventualmente você abaixa esse preço justamente para viabilizar o round. Mas a partir desse ponto de vista, o que dá para o executivo esse cheiro de stock option? O cheiro do preço da stock option? Então, isso é um tema seríssimo nos Estados Unidos. Tem pessoas que tem as velhas histórias de backdating stock options, em que o preço sobe e o papel que dá é crime, é cadeia, as pessoas efetivamente vão presas. Nos Estados Unidos, a regra e aqui no Brasil, até onde a gente observa, conversando com os escritórios brasileiros, obviamente, a coisa não é tão delimitada assim. Mas nos Estados Unidos, o Conselho de Administração é responsável pela emissão e autorização dos stock options. E o Conselho não pode emitir stock options abaixo do fair market value da ação. Então, o que normalmente é feito? Você pega um relatório, você pega um terceiro que vai fazer uma auditoria na companhia e vai fazer um report chamado 409A, que é uma seção do Código Fiscal americano, em que ele vai falar, olha, a companhia fez uma rodada que a ação preferencial tem esse preço, eu vou olhar outros elementos da companhia e vou te dar o preço da ação ordinária, porque lembrando que a stock options você tem o direito de comprar ações ordinárias da companhia, não ações preferenciais com o Leak Pref lá em cima. Então, quando tem esse relatório, o conselho pode, salvo algum evento extraordinário na companhia, por um período de 12 meses, usar aquele preço daquele report
como a base do stock option. E aí ele está no que a gente chama de safer harbor para poder emitir essa opção. Óbvio que você tem conselhos que não fazem isso. Ele fala, acabei de fazer um round, eu quero emitir, o preço da minha ação é $3,50, eu vou emitir a 1 centavo. Por quê? Porque eu estou querendo fazer isso e eu vou correr o risco. Nos Estados Unidos, qualquer companhia que está fazendo isso é muito perigoso pelas questões que eu falei. Aqui no Brasil, do que a gente observa, como não existe ainda existe uma prática de mercado, mas até onde a gente sabe, não uma codificação daquilo que efetivamente tem que ser feito para efeitos desse stock option. E essa questão de prática de mercado versus a codificação tem uma outra implicação que é o que é salário ou não, né? Porque se você emite ações abaixo do preço de mercado, você está dando recursos. Tudo bem, você pode falar que a empresa é fechada, então você não pode vender aquele ativo, sim, você pode colocar lock-up, tudo isso, mas no limite você está dando um valor financeiro, que aqui no Brasil tem essa discussão se isso é parte da remuneração ou não, porque você tem direito àquele financeiro, mas você não consegue dar liquidez nele. Então, hipoteticamente, você poderia quebrar recebendo seu stock option. Porque você tem um negócio que vale, mas você não tem liquidez para pagar o tributo que incide sobre ele. Como é essa discussão do tributário do stock option para as empresas incipientes lá nos Estados Unidos, em que isso é muito comum? Ceder stock option para os executivos, especialmente no começo, numa empresa early stage, é muito crucial para você conseguir atrair talentos de posições mais senior, né? Sim, até porque você não quer usar o cash que você acabou de receber, o dinheiro vivo, necessariamente você quer colocar para rodar a operação e não necessariamente para adquirir talento para sua companhia. Lá é muito interessante, porque nos Estados Unidos as leis trabalhistas e previdenciárias principalmente são estaduais. Então depende muito da onde aquela pessoa que está sendo contratada está. E na grande maioria das vezes, Califórnia sendo um dos estados mais regulados, e Nova York também, mas a grande maioria das vezes em outros lugares, a proteção trabalhista para esse efeito é zero. Então já tem estabelecido que isso é uma parte do seu salário, mas não para esses efeitos de contingências trabalhistas ou não. O que a gente observa aqui no Brasil é que cada escritório vai dar um aconselhamento para o seu cliente de forma diferente. Uns são mais conservadores e outros são um pouco mais agressivos. Mas uma coisa muito interessante que a gente viu ao longo do tempo, Felipe, é que o stock option, quem recebe o stock option vai exercer ele normalmente em 2 momentos só. Ou quando a companhia está para ser vendida, que ele vai pagar para efetivamente vender no momento seguinte e ter o spread da diferença entre o strike price do stock option e o valor da ação. Ou, na grande maioria dos planos, é quando esse colaborador sai da companhia. Ou ele é mandado embora, ou ele sai da companhia, ele ou ela. E o que a gente veio vendo ao longo dos últimos 10 anos? Como as companhias vão fazendo rodadas maiores e você vai trazendo pessoas ao longo de momentos diferentes da companhia, e ainda mais rodadas em dólar, que é precificado em dólar, muitas vezes a segunda opção que eu falei de exercício é muito difícil para o colaborador fazer. Porque ele sai da companhia, ele tem 90 dias para arrumar o dinheiro, dar para a companhia para ter as ações. Numa companhia ilíquida, num ambiente que você não sabe o que é, muitos dos colaboradores falam: ou eu não tenho dinheiro, ou eu não quero fazer por algumas outras razões. Então você viu uma adaptação do mercado também, e aí que vai começar a esbarrar na tua pergunta da questão do risco trabalhista e previdenciário, é uma decisão de investimento, e 2, quão atrativo as companhias começam a fazer esse stock option para efetivamente entregar um valor real para esse colaborador que está lá trabalhando e ajudando a companhia. Então o que a gente vem vendo, que é muito interessante, é uma discussão com os escritórios no Brasil, por esse risco que você está falando, é o quanto a gente pode modificar para ser um pouco mais benéfico para o colaborador, essa possibilidade de esticar o prazo em que ele tem que comprar a option, ou deixar ele ganhar um bônus extra de saída para poder comprar a option, e também é tributado, enfim, para dar esse benefício, para atrair mais talento, versus o risco trabalhista e o risco previdenciário que a gente tem no Brasil. Estamos batendo esse papo com o André Tollier, sócio lá de Palo Alto do Foley, falando um pouquinho sobre Venture Capital, sobre as estratégias de compor esse investimento em empresas incipientes e, inclusive, aproveitando para traçar essas pontes Brasil e Vale do Silício, o que a gente tem de diferente, o que dá para aprender, o que não dá para usar e tem que adaptar aqui a realidade
brasileira para esse mercado. Vocês sabem que a gente gosta bastante, eu tenho certeza que vocês também estão aprendendo muito por aí. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o André Tollier, que é sócio lá do Foley em Palo Alto, falando sobre Venture Capital, sobre o processo de investimento nessas companhias de estágios iniciais, né? E justamente aproveitando de traçar esses pontos, essas pontes entre o que de fato tem ocorrido por lá, o que tem de inovação, o que dá para a gente trazer aqui, o que a gente pode debater de paralelos aí entre o investimento em VC americano e brasileiro. E eu queria voltar para esse bloco até dando um zoom nesse ponto, né? Você comentou sobre a diferença que é abrir uma companhia e manter uma companhia aberta nos Estados Unidos versus aqui no Brasil. Eu lembro que antes de atuei no M&A da própria Com Dinheiro, e uma das etapas anteriores foi transformar a companhia numa SA. E eu acho que eu gastei mais dinheiro transformando a companhia na SA do que no M&A depois. Porque, mas precisava organizar o quadro societário e tudo mais, né? Eu queria puxar essa ponte para o ambiente mesmo de early stage e de VC, né? Uhum. A gente começou a ter o comichão do VC aqui no Brasil no começo dos anos 2000. A gente teve as estruturas de private equity, e aí a gente teve isso com prós e contras, porque o investidor institucional que financiou essa primeira rodada sofreu um pouco, até porque normal, o mercado era novo, alguns fundos não funcionaram como esperado, mas esse pessoal ficou mais sensibilizado. E aí a gente tem tentado desenvolver esse mercado no Brasil, mas ele ainda é muito menos latente do que é o mercado lá no Vale do Silício. Você que tem essa ponta, essa ponte aérea no sangue, literalmente no DNA, porque você nasceu lá, mas você teve a família aqui. O que você vê de ambiente, de distinção no ambiente entre Brasil e Vale do Silício, e que a gente poderia... algumas dessas coisas a gente vai olhar e falar, de fato, não dá para mudar. Isso não dá para mudar porque é cultural, regulatório, a começar lá é common law, aqui é direito romano, né? A nossa Constituição é quase o livro de leis inteiro-americano, né? Então, Sim. tem coisa que não tem jeito, mas o que não tem jeito, ok, é bacana passar, mas também o que a gente pode, o que a gente está para evoluir, o que já evoluiu, esse overview de como a gente pode ir melhorando o mercado de VC aqui no Brasil. Eu acho que você tocou num ponto assim, você falou dos últimos 20, 25 anos, né? E esse para mim é a grande diferença. O mercado brasileiro, comparado com o mercado do Vale do Silício, ele ainda é bebê, vamos dizer assim, comparado do tempo de existência dele. Dito isso, o mercado brasileiro, comparado com os demais mercados na América Latina, nós estamos a anos-luz na frente de outros mercados. Não que não existem grandes empreendedores no México, na Colômbia, no Chile, ou grandes investidores também, mas em termos de evolução do mercado, tanto de adaptação dos investidores, análise de risco dos próprios investidores, tipo de empreendedor, né? Nós já estamos no Brasil, você já tem empreendedor que já está na 5ª, 6ª, 7ª companhia. Então, isso faz com que a dinâmica de investimento e as discussões com o empreendedor é completamente diferente. Aquele investidor tem que ensinar menos, né? Então, há 20 anos atrás, como você falou muito bem, começou com um modelo de private equity, que é muito mais agressivo do ponto de vista de governança, do ponto de vista de travar dinheiro, e foi evoluindo para um modelo de VC que veio do Vale do Silício, que é muito mais relaxado. Então, existiu um período de adaptação desse investidor e de um período de ensinar o próprio empreendedor o que era aquilo. Então, os investidores brasileiros tiveram que criar o ecossistema para eles mesmos poderem investir. E o momento que a gente está agora eu acho que já existe uma consolidação da forma de investimento nesse modelo de venture capital. Você tem os CVCs, que aí são os investidores que estão usando o balance sheet de companhias existentes
começando a aprender esse modelo também. Então tem uma nova leva de capital novo entrando que não existia antes. E é isso que eu acho que a gente está destravando na América Latina agora. E a outra ponta é o uso da tecnologia. Então o Brasil despontou muito na questão, obviamente, de fintechs, por razões claras de necessidade nossa, de serviços, né, de SaaS. Enquanto nos Estados Unidos essa parte já passou, então você tem uma gama muito maior de coisas que são atrativas para os investidores e mais ainda, uma gama maior de investidores que estão dispostos a investir em coisas que não é só aquele plain vanilla de SaaS ou de alguma outra coisa que é mais fácil de você colocar. Então, estou falando de investimentos, né, em Big Tech, investimentos em questões de infraestrutura, outros tipos de investimento que lá já está mais maturado. Então, eu acho que o próximo momento do mercado brasileiro, latino-americano em geral, e de novo o Brasil acho que está à frente de outros países, é justamente esse próximo passo de sair desse modelo que a gente já vem fazendo há mais ou menos uns 10, 15 anos aqui, para novas tecnologias que vão sendo desenvolvidas e destravadas. E o que faz isso? É a necessidade do mercado e a necessidade das pessoas. Então, é na cabeça dos empreendedores poder destravar isso para convencer os investidores que vale a pena investir em outros tipos de business. Já lá, a gente já consegue... Tem um ponto que é fundamental, né? Você comentou de investimento em SaaS. É justamente você ter um business que você consegue começar a dar atração. Você precisa de algum dinheiro, mas pouco dinheiro, né? Imagina você montar uma startup em infraestrutura, você tem que construir, digamos, trilhos, rodovias para colocar de pé. Então lá a gente já começa a ter esse, digamos, VC capital intensivo. Sim, e um grande exemplo disso é em biotecnologia. Então, companhias de biotecnologia, o mercado já sabe que são companhias que precisam queimar muito dinheiro para poder aprovar o remédio que eles estão tentando fazer, ou companhias de life science com devices que estão, né, aparelhos que são usados para medicina e tudo mais, elas são companhias que a gente chama de capital intensive. Então, elas vão usar esse dinheiro e precisam. Então, o que acontece? Lá já existe o investidor pesado e que está acostumado a investir. É muito interessante. Investidores que investem em biotech ou life science, eles só investem nisso. Essa é a tese deles. Investidores que vão investir em energia renovável e são investidores com capital pesado, que eles sabem que eles podem vender, eles sabem que o ciclo é muito maior. Então, uma companhia de life science, quando você tem que fazer a pré-aprovação do remédio e tudo mais, de biotech, perdão, o investidor sabe que esse ciclo vai ser de 15, 20 anos para ele começar a pegar o dinheiro de dar de volta. Então, esse momento eu acho que a gente ainda não tem aqui na América Latina em geral e no Brasil, mas espero que se destrave aí nos próximos 10 anos e entre novo capital com esse tipo de investimento. Estamos batendo esse papo com o André Tollier, que é sócio do Foley lá em Palo Alto, batendo um pouquinho sobre Venture Capital, sobre investimento em empresas incipientes, o que tem de novidade, quais práticas a gente pode aprender também com o mercado americano, que é estrutural. Então a gente vai ter que, de fato, passar por esses passinhos até chegar nesse nível de maturidade. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o André Tollier, que é sócio do Foley, falando sobre VC, falando um pouquinho sobre as pontes de Palo Alto e Brasil. E eu queria voltar nesse bloco falando sobre... A gente comentou um pouquinho sobre o empreendedor e seu formato de remuneração, né? E uma discussão que é muito vívida nas negociações, preço, termos e condições, o day after do investimento. Né? Então, você ter o empreendedor, dar autonomia ao empreendedor é fundamental para ele continuar fazendo o que ele está fazendo e que deu valor à empresa. Por outro lado, o fundo vai querer colocar seus controles. E nesses controles, a gente vai evoluindo para um outro ponto que é o empreendedor, parte do valor vai para um earn-out. O earn-out, o empreendedor quer atingir, mas eventualmente a redução de liberdade
mitiga a previsibilidade dele. Então, ao mesmo Sem tempo dúvida. que você cria um instrumento de earn-out para tentar alinhar previsibilidades, você coloca um pedaço mais turvo ali para o empreendedor. Fora outras exposições assimétricas de risco. Então, a gente tem até histórias anedóticas, né, do sujeito comprando receita para a própria companhia, porque o que ele vai colocar de dinheiro para dentro é menor do que earn-out, então vale a pena ele completar a receita Sim. para atingir o earn-out. Como tem sido essa evolução nas cláusulas de preço dos últimos anos aí para a gente... o earn-out era moderno em 2015, quando eu estava discutindo, mas Sim. de lá para cá muita coisa aconteceu. O Sim. que há de novo nesse formato de precificação? Na verdade, o earn-out ainda continua sendo usado, né? Ele é usado, como você muito bem falou, quando você tem uma distinção entre o que o vendedor quer do preço de venda e o que o comprador está disposto a pagar no preço de compra. Eu brinco com os meus clientes, eu falo, olha, quando você vendeu o earn-out, você está satisfeito com o teu preço de venda sem o teu earn-out? Tô, então tá bom, então seguir. Porque o earn-out é uma grande incógnita, justamente o que você falou. E a grande briga da discussão é quanto de autonomia esse empreendedor vai ter. O comprador vai falar, a companhia é minha. E o vendedor vai falar, tá bom, mas eu preciso garantir o earn-out. O que continua sendo usado, eu acho que principalmente os fundos de private equity, né, eles fazem uma mecânica de um pouco dos dois. Ele coloca um earn-out e ele coloca, às vezes, esse earn-out atrelado ao que a gente chama de rollover equity. Né? Então, normalmente, o fundo de private equity vai dar um pedaço de cash para esse empreendedor e o resto ele vai ter ainda de participação de equity na nova companhia agora controlada pelo comprador. E como esse equity vai sendo destravado, sendo liberado o valor econômico, às vezes está atrelado ao earn-out, então não é nem cash, ou às vezes é um cash aqui. A outra dinâmica que é muito interessante é a grande questão de como é que está o relacionamento entre esse empreendedor e a companhia compradora enquanto o earn-out tem que ser pago. Se o relacionamento é um relacionamento excelente, a companhia está voando ou precisa-se ainda daquele empreendedor, o comprador vai flexibilizar um pouco. Ele não quer maltratar aquele que está trazendo dinheiro para dentro. Se a coisa começou a meio que desandar por conta disso, o tratamento já é bem mais diferente. Então, as mecânicas que são usadas continuam sendo as mesmas, não mudou nada, Felipe. Assim, o que a gente vê mais é, às vezes, o que o comprador faz em vez de fazer o earn-out, ele dá o dinheiro, ou boa maior parte do dinheiro para esse vendedor, só que na nova companhia que esse empreendedor vai ter o equity dele, ele, comprador, tem uma ação preferencial com o liquidpref. Então, ele faz o seguinte, olha, eu vou te dar o teu preço que você está pedindo, o mais próximo do teu preço. Agora, se a coisa degringolar, e eu comprei a companhia, e a sua companhia é a minha única companhia que eu estou usando, tá? Se for uma companhia num conglomerado maior de private equity, obviamente é diferente. Mas o que eu vou fazer? O meu dinheiro, que se eu for vender essa companhia depois, é o primeiro a ser pago. Então é uma combinação entre o earn-out e que a gente chama de stacking, de um liquidpref deste comprador em cima da própria ação do empreendedor que agora virou vendedor e que tem uma participação menor na companhia que antigamente era dele, que agora é controlada pelo comprador. Para ser a última pergunta, o que mais dá problema no M&A de early stage? Normalmente no M&A de early stage, você tem um momento a grande maioria deles são o que a gente chama de acqui-hire. A companhia não necessariamente deu certo, porque ela já está early stage, senão ela estaria crescendo. E aí existe uma grande discussão reputacional mais do que qualquer outra coisa, porque não tem dinheiro para ir para todo mundo, na grande maioria das vezes. Reputacional entre o que aquele empreendedor quer fazer para retornar capital para o seu investidor. Para poder falar, olha, fiz o máximo possível para te devolver o capital investido, ao mesmo tempo que eu também quero ter algum tipo de remuneração, seja no equity na outra ponta da companhia que está o contratando, se é que ele está indo com esse ativo que está indo para a companhia que está sendo comprada, seja porque ele quer algum tipo de remuneração. Então existe uma grande discussão nesse momento entre o quão firme vai ser o investidor, porque o investidor está lá garantido com a liquidation preference dele, ele tem X milhões a receber primeiro antes que todo mundo, e aí cada investidor trabalha de um jeito, falando, olha, tá bom, já é um write-off para mim, ou então eu vou me paga 40 centavos por cada dólar que eu investi para mim, tá bom, e eu te dou alguma outra coisa. Do ponto de vista do comprador, ele quer tudo buttoned up para justamente não ter o risco de alguém vir atrás dele e falar, olha,
por sucessão da empresa que eu comprei, por questões de liability da questão operacional, eu consigo me resguardar daquilo que eu estou comprando e ninguém vai vir atrás de mim. No Brasil, principalmente, o que a gente vê, e a grande maioria desses M&As early stage, para ficar bem claro, eles são feitos aqui, de uma companhia brasileira. Mesmo se a estrutura societária está lá fora, o M&A acaba sendo feito aqui. Uma, por questão prática, porque o ativo está sendo feito aqui. E dois, porque, enfim, o dinheiro simplesmente sobe dessa venda e é pago para os investidores e o empreendedor está aqui no Brasil. Então, a grande questão é quanto que tem de dinheiro, para quem que vai e como é que a gente acomoda um pouco do que o founder quer receber versus o que o investidor tem direito a receber. André, eu queria agradecer imensamente aqui sua participação. Primeiro, pelo pouco espaço de tempo que você tinha aqui no Brasil para ceder um pedaço desse tempo aqui conosco. Fiquei muito feliz de poder recebê-lo. E segundo, pela própria ilustração, pela didática que você trouxe a esse tema que é tão valioso, mas muitas vezes tem pouco espaço para ser abordado, né? São poucas as oportunidades que a gente vê de um canal de conteúdo como aqui o nosso, de poder ter esse tipo de discussão com esse nível de profundidade. Muito obrigado de verdade por ter participado aqui conosco. Felipe, eu que agradeço, prazer enorme estar aqui conversando com você, com a sua audiência, e me convidem de volta quando vocês quiserem, eu estiver no Brasil, para que a gente bate um próximo papo. Maravilha, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado também ao Foley por ceder aqui a participação do André, e muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar todos os dias agora, de segunda a sexta ali naquele horário tradicional, às 15 horas, com reprise à meia-noite, e sábados e domingos também, para quem perdeu algum bom programa durante a semana, acompanhar aí, não deixar de acompanhar nenhum Você com Dinheiro. Lembrando sempre que o Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, então se você quiser também acompanhar lá a gente na Com Dinheiro, visite www.comdinheiro.com.br, manda lá para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br e acompanha a gente nas redes sociais. Então tenha lá o Instagram do programa, @você.comdinheiro. Você pode acompanhar lá os cortes, os takes e assim por diante. E no meu LinkedIn lá, Felipe Ferreira, vai ser sempre um prazer acompanhar todos vocês. Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.